é 0,6, tá? Isso para quando, se alguém for para a área de energias renováveis, for dimensionar biogasoduto, né, que é o gasoduto de biogás, cada vez vocês vão ouvir mais falar o termo biogás, biometano. Mas o que é um, o que é outro? O biogás é essas concentrações de metano, 50%, 60%, 80%. Já o biometano é quando você tem uma concentração de 96% de metano. Então, o poder calorífico é super alto, é quase o gás natural. O gás natural tem 96%, 97% de metano, tá? E lembrando que o metano é um combustível limpo, que quando você queima ele, não sobra mais nada, não tem fuligem nem nada. Já a gasolina, o gás GLP, você tem alguns problemas. Bom, vamos falar um pouco sobre a massa específica da água. Quando eu falo massa específica 1.000 kg por metro cúbico, eu estou falando da água destilada, tá? Uma pergunta para vocês. Se eu tiver uma barra de metal, um cubo de metal, tá? Aquecer ele, o que vai acontecer com esse cubo, além dele ficar quente? Dilatar. Vai dilatar, aumentar o volume. Os gases também. O ar, se aquecer o ar, dilata. Então, na natureza, tudo que você aquece, dilata. E tudo que você esfria, comprime, né? Só que no nosso solvente universal, a água, isso não acontece, né? Isso não acontece de jeito nenhum. A água é totalmente fora da caixa, tá? Então, quando você está aquecendo a água, ela mantém o mesmo volume. Ela expande um pouquinho e daí ela mantém um volume até evaporar tudo, né? Agora, quando você esfria a água, ela deveria encolher, só que não. Quando começa a virar gelo, em vez de encolher, aumenta a massa, tá? Então, aqui, ó, a água doce está 1.000, daí você começa a esfriar, congelar, a hora que vira gelo, em vez de comprimir, sei lá, ficar 1.100, não, ela, em vez de aumentar, ela diminui. Perdão, a massa específica diminui e aumenta o volume. Alguém já botou uma garrafa de cerveja fechada no congelador e esqueceu? O que acontece quando a cerveja congela por inteiro? Na maioria das situações, a garrafa quebra, tá? Por quê? Porque o gelo, ele começa a expandir e quebra a garrafa. Se você põe uma latinha de cerveja de alumínio, essa latinha de cerveja, ela vai expandir até deformar, né? Às vezes a Professor, garrafa... mas por que isso acontece? Eu não entendi ainda. Então, porque a água é diferente do metal. O metal, se aquece ele expande. Se esfria, ele contrai. A água não. A água, você esfria ela, ela vira gelo e expande, aumenta o volume. Enxergou? Eu não entendi ainda, porque não era para as partículas tipo se juntar? Então, todos os elementos da natureza, você esfria, ele junta. A água não. A água você esfria, ela expande. Então, na próxima aula eu mostro um gráfico para vocês. Acontece assim, ó, a água está lá em cima quente, daí você começa a esfriar ela vai diminuindo. A hora que chega a 0 graus, ela expande de novo. Depois você vai congelando, aumentando, diminuindo mais a temperatura dela, ela diminui. Nesse momento em que o gelo expande, é quando ele rompe a garrafa de cerveja.
Quem já morou nos Estados Unidos, na Europa, em países temperados aí, o radiador do carro, ele recebe um elemento, um aditivo, que é o polietileno glicol, que faz com que aumente a temperatura de congelamento, que reduza a temperatura de congelamento. Então, você vai conseguir congelar só abaixo de 20 graus. Por quê? Se você inserir água pura no seu radiador, o que vai acontecer? O gelo vai congelar, o gelo vai aumentar de volume e vai romper. Ó, a hora que acabar o tempo aqui, eu convido vocês de novo. A gente poderia ver se na próxima aula a gente utilizaria o IBEX, que o IBEX não tem esse problema de cair, tá? E na próxima aula, na outra aula, eu tento mostrar um gráfico aí da água, que a água vai esticando aí, que acho que não tem aqui. Tá? Bom, a massa específica da água salgada é 1.030 quilograma por metro cúbico. Só que isso varia de oceano para oceano, de mar para mar. Se vem em Ubatuba, vai ser super baixo. Agora, porque lá no Ubatuba tem muito rio que deságua no mar e dilui a água salgada. Se você for lá para o Oriente Médio, for para o Mediterrâneo, a massa específica da água vai ser dessa ordem aí. Tá? No caso dos combustíveis, a gasolina, 750 kg por metro cúbico. Se eu misturar gasolina e água, não vão se misturar, porque são imissíveis, né? E você vai jogar lá, vai aparecer duas fases. A gasolina por cima e a água por baixo. Massa específica do álcool, 790, é mais pesado que a gasolina. Só que o álcool e a gasolina misturam. Massa específica do azeite, que é o óleo de oliva, né? Na faixa de 920. É mais leve que a água. Tanto é que quando a gente faz a salada lá, põe o tempero lá, suco de limão, que tem bastante água, com o azeite fica por cima. Desculpa aí. Vamos de novo. Bom, o óleo diesel, 850 kg por metro cúbico. O biodiesel, 860. São bem parecidos. Por que o biodiesel é mais pesado que o diesel? Porque o biodiesel tem um pouco de glicerina. Da onde que vem o biodiesel? O biodiesel vem de um processo bioquímico ou simplesmente químico de tratamento de óleo vegetal ou óleo animal. Você trata o óleo vegetal ou animal quimicamente, e daí que acontece? Você separa em cima o biodiesel, que funciona como se fosse o diesel, vai ter água, e embaixo vai ter glicerina. Olha a massa específica da glicerina, é alta, 1.260, mais pesado que a água, por isso que afunda. Então, antigamente, sabonete de glicerina era muito, muito caro, era artigo de luxo. Depois começaram a produzir biodiesel, e um subproduto do biodiesel, a glicerina, começou a sobrar glicerina no mercado. Então, um sabonete que há 15, 20 anos atrás, a glicerina custava, sei lá, R$20, hoje em dia você compra 1 quilo de sabonete por R$1,99, tá? Isso foi devido à indústria do biodiesel. Para ter uma ideia de como era caro sabonete de glicerina, responda aí para mim, quem que já assistiu o Clube de Luta?
Aquele filme Clube de Luta, que os caras ficavam brigando na rua. Hein? Maurício assistiu, não assistiu, Maurício? Ixi, eu não, nunca assisti. Ninguém assistiu o Clube de Luta do... Filme famoso, cara. Se alguém assistiu, daí eu consigo contar a história, senão vocês não vão linkar. Bom, atividade para o final de semana. Assistam aí o Clube de Luta, para eu poder explicar na aula da semana que vem o que tem a ver com glicerina. Tá? É legal. Bom, está acabando a aula aí, daí eu já vou chamar vocês para outra aula para dar continuidade. A gente entra no mesmo, a gente entra no mesmo link, mesmo MD. Dá para entrar no mesmo? Dá? Ô, louco. Pensei que tinha que mandar convite diferente. Bom, eu Não, vou. é Bom, eu vou estar tentando